Imagine ser morto por causa do tamanho do seu nariz. Não em alguma distopia futurista, não em algum conto medieval obscuro, na década em que você assistia Friends e cantava Macarena. Em 1994, enquanto crianças americanas discutiam qual Power Ranger era o melhor, crianças ruandesas aprendiam a diferença entre ter um nariz muito longo ou aceitavelmente curto. Essa diferença, apenas o pequeno detalhe de viver ou morrer. Esta é a história de como um país do tamanho do estado de Alagoas matou 800 mil pessoas em apenas 100 dias. Mais rápido que qualquer câmara de gás nazista, mais eficiente que qualquer gulag soviético. E porque, mesmo com seu smartphone e suas opiniões muito evoluídas sobre política, você provavelmente não sobreviveria se estivesse lá. Neste vídeo, vamos mergulhar na máquina de ódio mais eficiente da história moderna. Você vai entender como um genocídio foi meticulosamente planejado bem debaixo dos narizes da comunidade internacional. Como vizinhos que compartilhavam cerveja num dia estavam cortando as cabeças uns dos outros no dia seguinte. E, mais importante, como os sinais desse tipo de catástrofe continuam aparecendo ao nosso redor enquanto fingimos não ver. Mas antes de entender como um país inteiro se transformou num matadouro a céu aberto, você precisa conhecer a gasolina que alimentou esse incêndio. E não foi apenas tribos que se odeiam desde sempre, como seu tio gosta de simplificar tragédias africanas durante o churrasco de domingo. Esqueça tudo o que você acha que sabe sobre Ruanda. Esqueça a visão de National Geographic de um país tribal e primitivo. Em 1994, Ruanda era uma das nações mais densamente povoadas da África, com uma taxa de alfabetização invejável e uma estrutura administrativa que faria muitos países ocidentais morderem os lábios de inveja. O problema não era falta de civilização. Era civilização demais, do tipo errado. Imagine um país do tamanho de Sergipe, com 7 milhões de pessoas espremidas em colinas verdejantes. Tão pequeno que você poderia atravessá-lo de carro em menos de um dia. Tão organizado que o governo sabia exatamente onde cada cidadão morava, o que fazia, e mais importante, se era Hutu ou Tutsi. A diferença entre essas duas etnias? Praticamente nenhuma. Sério. Eles falavam a mesma língua, compartilhavam a mesma cultura, casavam-se entre si e acreditavam nos mesmos deuses. Era como se metade do Brasil, de repente, decidisse que pessoas com lóbulos de orelha presos eram geneticamente superiores às com lóbulos soltos. E então iniciasse um programa sistemático de extermínio baseado nisso. Parece absurdo. Bem-vindo a Ruanda. Mas de onde veio essa divisão? Você pergunta, enquanto provavelmente assume que é alguma rivalidade ancestral africana. Péssima notícia para seu racismozinho casual. Foram os europeus, os mesmos que chegaram distribuindo Bíblia, civilização e carteirinhas de identificação étnica. Como sempre, criando soluções para problemas que não existiam. Quando os alemães e depois os belgas colonizaram a região no início do século XX, precisavam de um método eficiente para controlar a população. Solução? Dividi-la. Eles olharam para diferenças físicas mínimas, narizes mais finos, pessoas mais altas, e decidiram que estes Tutsis eram naturalmente superiores e deveriam governar sobre os Hutus. É como se alguém chegasse ao Brasil e decidisse que quem tem olhos castanho claros deveria mandar em quem tem olhos castanho escuros. Faz sentido? Claro que não. Mas quando você tem armas e uma bandeira europeia, não precisa fazer sentido. Os colonizadores chegaram ao ponto de emitir carteiras de identidade étnica em 1933, algo que Hitler provavelmente aplaudiria se não estivesse ocupado com seus próprios projetos de engenharia racial na época. Ei, Adolf! Olha só o que estamos fazendo na África. Legal, né? Muito legal, Bélgica. Estou tomando notas.
Agora, imagine crescer em um país onde sua identidade está literalmente carimbada em um documento oficial, onde seu acesso à educação, empregos e recursos depende desse carimbo, onde décadas de propaganda reforçam que um grupo é naturalmente destinado a servir e outro a liderar. É como se você tivesse que mostrar um documento confirmando se você é palmeirense ou corintiano para conseguir atendimento médico, e um lado sempre ficasse com os melhores médicos. Não é difícil ver como isso poderia acabar mal, certo? Especialmente quando o poder muda de mãos. E foi exatamente isso que aconteceu após a independência em 1962. A maioria Hutu, cerca de 85% da população, assumiu o controle e decidiu que era hora de uma pequena revanche colonial. Vocês gostaram de mandar? Agora é nossa vez. Décadas de tensão crescente, massacres esporádicos e propagação de ódio culminariam no que os historiadores agora reconhecem como um dos genocídios mais rápidos e eficientes da história humana. Como se os ruandeses tivessem estudado o Holocausto e pensado: interessante, mas podemos fazer mais rápido. Mas para entender verdadeiramente o que aconteceu naqueles 100 dias sangrentos, precisamos mergulhar no cotidiano ruandês pré-genocídio. E acredite, não era o estereótipo africano que você tem na cabeça. Ruanda era conhecida como a Suíça da África, por suas belas colinas verdejantes e clima ameno. Não tinha leões passeando pelas ruas, nem tambores tribais tocando o dia todo. A capital, Kigali, tinha restaurantes elegantes, hotéis de luxo e uma classe média emergente. As famílias mandavam seus filhos para a escola e iam à igreja aos domingos. O país era majoritariamente católico e sonhavam com um futuro melhor. As pessoas não andavam por aí com lanças e pinturas tribais, como seu filme de safari mental sugere. Elas usavam ternos, dirigiam carros e assistiam televisão como qualquer um. Chocante, eu sei. Africanos vivendo como seres humanos normais do século XX. O que realmente diferenciava Ruanda não era o primitivismo, mas sim sua incrível densidade populacional e eficiência administrativa. O governo tinha um controle quase perfeito sobre seus cidadãos. Cada colina tinha um líder que reportava para cima, num sistema hierárquico impecável. Cada cidadão participava de trabalho comunitário obrigatório, chamado Umuganda, todos os sábados. Este nível de organização, ironicamente, tornaria o genocídio muito mais eficiente quando começasse, como um Detran com sede de sangue, organizado demais para o próprio bem. Outra coisa que você não aprende nos livros de história: Ruanda tinha um dos mais altos índices de casamentos interétnicos da África. Muitos Hutus e Tutsis eram literalmente da mesma família. Imagine jantar de Natal, onde metade da mesa seria obrigada a matar a outra metade alguns meses depois. O tio bêbado que fala besteira na ceia seria o mesmo empunhando um facão contra você na próxima estação. Pense nisso. Pessoas que celebravam aniversários juntas, que batizavam os filhos umas das outras, que emprestavam açúcar e ferramentas de jardim. Pessoas tão entrelaçadas em relacionamentos cotidianos que seria impossível distingui-las como grupos separados, sem aqueles malditos cartões de identidade. Em muitos casos, você precisava verificar o documento para saber se deveria matar seu vizinho ou apenas cumprimentá-lo. Espera, deixa eu ver sua identidade antes de decidir se te convido para o churrasco ou te faço virar o churrasco. E foi assim que um país aparentemente normal, com crianças indo à escola, pais indo ao trabalho e avós contando histórias à noite, se transformou num matadouro humano quase da noite para o dia. Mas nada disso aconteceu por acidente. O genocídio foi meticulosamente planejado anos antes. Enquanto o mundo se preocupava com a queda do Muro de Berlim e o fim da Guerra Fria, enquanto todos celebravam o triunfo da democracia e dos mercados livres, extremistas Hutu em Ruanda construíam algo muito mais sinistro, uma máquina de matar perfeitamente azeitada,
É aqui que entra a Rádio Télévision Libre de Mille Collines, RTLM, provavelmente a estação de rádio mais mortal da história. Se o Spotify tivesse uma playlist chamada Músicas para Cometer Genocídio, seria basicamente o que a RTLM tocava 24/7. Lançada em 1993, era essencialmente o podcast do ódio, antes dos podcasts existirem. Imagine-se seu locutor esportivo favorito, entre notícias sobre o campeonato e músicas populares, casualmente sugerisse que seus vizinhos eram baratas que precisavam ser exterminadas. A rádio chamava os Tutsis de Inyenzi, baratas, e repetidamente afirmava que eles eram uma ameaça existencial que precisava ser eliminada. Entre músicas pop e fofocas, os locutores liam listas de pessoas a serem mortas, completas com endereços. E depois desse sucesso do MC Hammer, temos uma lista de Tutsis na Rua das Acácias que precisam ser eliminados hoje. Não se esqueçam de levar suas machetes. E agora, mais um sucesso dos anos 90. Era o Spotify do Apocalipse, tocando a playlist do genocídio 24 horas por dia. Imagine isso. Você está dirigindo para o trabalho, sintoniza sua estação favorita, e o locutor diz seu nome e endereço, chamando seus vizinhos para te matarem. E o mais assustador, seus vizinhos estão ouvindo e tomando notas. Mas certamente as pessoas normais não ouviriam isso, certo? Errado. A RTLM era incrivelmente popular, conhecida por sua programação divertida e irreverente em comparação com a rádio estatal mais formal. E como apenas 66% dos ruandeses sabiam ler, o rádio era a principal fonte de informação. Se você acha que as fake news no Facebook são perigosas, imagine um país onde o equivalente ao Jornal Nacional está ativamente incentivando o genocídio. Em uma transmissão particularmente chocante, um locutor da RTLM disse: "Vocês têm que matar os Tutsis. Eles são baratas. Todas as pessoas que têm narizes aquilinos devem ser mortas." Imagine Galvão Bueno narrando não um gol, mas instruções sobre quem e como matar, com o mesmo entusiasmo. "Olha o que ele faz! Corta, corta, gol!" Quer dizer, morreu! Enquanto isso, jovens Hutus eram recrutados para milícias chamadas Interahamwe, que significa aqueles que atacam juntos. Não é exatamente o nome que você escolheria para seu time de futebol amador, mas funciona perfeitamente para gangues de assassinos. Estes não eram soldados tradicionais. Eram seus padeiros, professores, motoristas de táxi locais, treinados nos fins de semana para matar com eficiência. A Interahamwe recrutava jovens desempregados, oferecendo-lhes status, propósito e a promessa de pilhagem. Como se fosse um programa extracurricular do inferno. O que você faz nas suas horas vagas? "Ah, eu faço crossfit. Legal, eu aprendo a matar meus vizinhos Tutsis com eficiência máxima." Oh, os treinamentos da Interahamwe incluíam técnicas de assassinato, mas também doutrinação pesada. Os jovens recrutas eram ensinados que matar Tutsis não era apenas aceitável, era seu dever patriótico. Eles ensaiavam massacres em pequena escala, atacando aldeias Tutsi em áreas remotas para praticar antes do evento principal. Como um ensaio geral para o apocalipse, os extremistas Hutu também garantiram que o país estivesse inundado de machetes. Nos anos que antecederam o genocídio, Ruanda importou mais machetes do que seria necessário para equipar cada homem adulto Hutu no país. Só em 1993 foram importadas 581 mil machetes, uma para cada terceiro homem adulto em Ruanda. Estas não eram armas sofisticadas, eram ferramentas agrícolas baratas que qualquer um poderia usar. Enquanto o mundo se preocupava com armas nucleares, o genocídio mais eficiente do século XX seria realizado principalmente com ferramentas que você encontra no departamento de jardinagem do Leroy Merlin. Imagine uma guerra onde o principal armamento custa menos que um jantar em um restaurante de classe média.
Uma guerra onde não é preciso treinamento militar, apenas a capacidade de balançar um objeto pesado. Uma guerra onde sua chance de sobreviver não depende da sua força ou inteligência, mas simplesmente de quem seus pais eram. Todo este planejamento aconteceu abertamente. Não foi alguma conspiração secreta tramada nas sombras. Listas de Tutsis foram compiladas. Testes de assassinato foram realizados em diferentes regiões. A ONU foi alertada repetidamente. O general Romeo Dallaire, comandante da Força de Paz da ONU em Ruanda, enviou um telegrama famoso em janeiro de 1994, 3 meses antes do início do genocídio, alertando sobre planos para exterminar os Tutsis. O telegrama de Dallaire detalhava informações de um informante de alto nível no governo Hutu, incluindo a localização de depósitos de armas e planos específicos para provocar a retirada das forças de paz da ONU, matando soldados belgas. O informante até revelou que milícias Hutu podiam matar até 1.000 Tutsis em 20 minutos. A resposta da ONU: não interfira. Você não tem mandato para apreender armas. Jornalistas estrangeiros reportaram a escalada da tensão. Organizações de direitos humanos soaram o alarme. Mas o mundo tinha coisas mais importantes para se preocupar, como os acontecimentos nos Balcãs, as eleições presidenciais americanas ou quem ia ganhar a Copa do Mundo de 1994. Desculpe, Ruanda, não podemos impedir seu genocídio agora. Estamos muito ocupados assistindo o Brasil ganhar o Tetra. Então, quando o avião do presidente Hutu Juvenal Habyarimana foi abatido na noite de 6 de abril de 1994, a desculpa final para iniciar o que já estava planejado finalmente chegou. Dentro de horas, não dias, horas, as barricadas subiram, as listas foram distribuídas e o massacre começou com uma eficiência que deixaria até mesmo os nazistas impressionados. Era como se alguém tivesse ligado um interruptor. Um dia, Ruanda era um país funcionando normalmente. No dia seguinte, era um matadouro, como se a loucura tivesse sido programada e apenas aguardasse o sinal para começar. Imagine acordar com o som de apitos e gritos. Você olha pela janela e vê seus vizinhos, pessoas com quem compartilhou cerveja no fim de semana anterior, agora armados com machetes, facões e porretes com pregos. Eles estão indo de casa em casa. Você ouve gritos, vê fumaça. Seu telefone não funciona. Não há polícia para chamar. Eles estão liderando os assassinatos. O primeiro alvo foram os Tutsis mais proeminentes, políticos, empresários, intelectuais, eliminados nas primeiras 24 horas para impedir qualquer resistência organizada. A primeira-ministra, Agathe Uwilingiyimana, uma Hutu moderada, foi uma das primeiras a ser assassinada, junto com os 10 soldados belgas da ONU enviados para protegê-la. Ela fugiu de sua residência e tentou se esconder na propriedade vizinha do Programa de Desenvolvimento da ONU. Foi encontrada, despida e morta junto com seu marido. Os soldados belgas foram torturados antes de serem mortos, alguns tão brutalmente que depois só puderam ser identificados por suas placas de identificação. Matar capacetes azuis da ONU foi um movimento calculado. Os extremistas sabiam que isso provavelmente faria os países ocidentais retirarem suas tropas. E funcionou perfeitamente. Como previsto pelo informante de Dallaire 3 meses antes, a Bélgica retirou todos os seus soldados após as mortes e pressionou por uma retirada completa da missão. Dentro de 3 dias, a matança se espalhou por todo o país. Mas isso não era um caos desordenado, era metódico, organizado. Cada colina tinha suas barreiras e equipes de assassinos designados. Frequentemente, os assassinos começavam o dia com uma reunião pela manhã, recebendo listas de alvos, dividindo-se em equipes e até definindo cotas de quantas pessoas deveriam matar. Era como um expediente de trabalho do inferno. Bom dia, pessoal. Hoje temos que eliminar todas as famílias Tutsi no setor leste. Jeanette,
Você cuida da rua principal com sua equipe. Marcel, você e seus homens ficam com o mercado. Lembre-se, precisamos terminar até o almoço para podermos começar o setor oeste à tarde. Alguma pergunta? Ótimo, vamos trabalhar. A RTLM transmitia instruções específicas. A tumba ainda está meio vazia. Quem vai nos ajudar a preenchê-la? Ou, mais diretamente, vá trabalhar. Um eufemismo sinistro para vá matar. Em alguns lugares, os assassinos realmente registravam seus resultados no final do dia como vendedores cumprindo metas. Parabéns a François, que eliminou 37 baratas hoje, superando sua meta pessoal. Um verdadeiro funcionário do mês. E aqui está o que torna este genocídio tão terrivelmente único. Os matadores não eram principalmente militares ou milícias. Eram pessoas comuns. Seus colegas de trabalho. O homem que consertava sua bicicleta, o professor dos seus filhos, o padre da sua paróquia. Estimativas sugerem que até 200.000 pessoas participaram diretamente dos assassinatos. Em termos percentuais da população, seria como se 6 milhões de brasileiros de repente começassem a matar seus vizinhos. Jan Hatzfeld, um jornalista que entrevistou perpetradores do genocídio, relatou que muitos descreviam a matança como um tipo de trabalho. Um assassino confessou: levantávamos de manhã e íamos caçar tutsis nos pântanos, era nosso trabalho. Depois voltávamos para casa, jantávamos com a família e dormíamos. No dia seguinte fazíamos tudo de novo, como você mata até 10. 0 pessoas por dia durante 3 meses sem tecnologia moderna. Simples, transforme em trabalho comunitário. O mesmo sistema Umuganda, que antes era usado para construir estradas e escolas, agora era usado para limpar o mato, outro eufemismo para matar tutsis. Em algumas comunidades, famílias Hutus se revezavam no trabalho de matar, como se fosse um rodízio de carros em São Paulo. Hoje é dia das placas finais 1 e 2 matarem, amanhã 3 e 4. E isso explica parcialmente porque o genocídio foi tão eficiente. Não era visto como algo excepcional, mas como uma tarefa comunitária a ser realizada, como limpar uma valeta ou consertar uma estrada. Muitos perpetradores depois diriam que se sentiam mais culpados por não irem trabalhar na roça durante esses dias do que pelo assassinato em si. Um perpetrador explicou: estávamos muito ocupados. Não havia tempo para pensar no que estávamos fazendo. Acordávamos, pegávamos nossas ferramentas e íamos para o trabalho. O trabalho era matar. Outro disse: não era como matar seres humanos. Nem sabíamos seus nomes. Eram apenas números que precisávamos alcançar. E faltam palavras para descrever o quão completamente normal isso se tornou. Assassinos paravam para almoçar, faziam piadas, compartilhavam cerveja nos intervalos. Muitos voltavam para casa à noite, brincavam com seus filhos, faziam amor com suas esposas e dormiam tranquilamente, apenas para acordar no dia seguinte e continuar a matar. Um sobrevivente relatou ter visto seu vizinho, um homem que frequentemente jantava em sua casa, matando crianças Tutsi. Ele as jogava no ar e as cortava com seu facão antes que caíssem no chão. Fazia disso uma brincadeira, como se estivesse jogando bola. Eu o vi rindo enquanto fazia isso. As escolas e igrejas, onde muitos Tutsis buscaram refúgio, rapidamente se transformaram em matadouros. Na igreja de Nyarubuye, mais de 20.000 pessoas foram massacradas depois que o prefeito local lhes garantiu segurança. Em Niamata, 10.000 morreram em uma igreja católica. Em Kibuye, 11.400 pessoas que se refugiaram em um estádio foram cercadas e massacradas em um único dia. Os assassinos frequentemente nem tinham pressa. Eles cercavam o local, cortavam o fornecimento de água e comida e esperavam dias antes de entrar para matar todos, como gatos brincando com presas feridas. A agonia psicológica era tão importante quanto a morte física. Um sobrevivente da igreja de Intarama descreveu: eles nos cercaram por 3 dias, sem comida, sem água
Podíamos ouvi-los do lado de fora, cantando, bebendo, prometendo o que fariam conosco. Crianças choravam de sede. Alguns bebês morreram nos braços de suas mães antes mesmo que os assassinos entrassem. Quando finalmente invadiram, quase sentimos alívio que o fim havia chegado. O nível de crueldade desafia a compreensão. Não era suficiente simplesmente matar. Os assassinos frequentemente mutilavam suas vítimas de formas desenhadas para maximizar o sofrimento e humilhação. Mulheres grávidas eram abertas para matar seus bebês não nascidos. Crianças eram forçadas a assistir seus pais sendo torturados antes de serem mortas elas mesmas. Homens eram forçados a ter relações com cadáveres de membros da família antes de serem executados. Em algumas áreas, os assassinos cortavam os tendões de Aquiles das vítimas primeiro, não para matá-las, mas para impedir que fugissem, permitindo que os assassinos retornassem dias depois para terminar o trabalho. Imagine estar deitado por dias, incapaz de se mover, ouvindo os gritos de outros morrendo, esperando sua vez. Talvez o mais perturbador, muitas vítimas pagavam seus assassinos por uma morte boa. Um tiro rápido em vez de uma morte lenta por machete. Imagine ter que implorar e pagar pelo privilégio de uma morte rápida. Imaginou? Pois bem, você acabou de imaginar Ruanda em 1994. Um sobrevivente relatou: minha irmã deu todas as suas economias, o equivalente a cerca de 100 ao homem que veio nos matar. Ele prometeu usar uma pistola em vez de um facão. Ele pegou o dinheiro, atirou nela na cabeça e então usou o facão em mim de qualquer maneira. Só que ele estava com pressa e não terminou o trabalho. As crianças não foram poupadas. Na verdade, foram especificamente visadas. Precisamos matar os bebês Tutsi, explicou um assassino mais tarde, porque senão, quando crescerem, vão perguntar o que aconteceu com seus pais e depois virão atrás de nós. A lógica fria do genocídio em sua forma mais pura, eliminar não apenas o presente, mas também o futuro. Um médico que tratou sobreviventes relatou ter visto bebês com múltiplos cortes de machete, alguns ainda vivos quando chegaram ao hospital. Não era suficiente matá-los com um único golpe, ele explicou. Os assassinos frequentemente faziam cortes parciais, deixando as crianças morrerem lentamente. Em uma escola primária em Kigali, crianças Tutsi foram separadas de seus colegas Hutu e mortas na frente dos professores. Alguns professores participaram ativamente. Em um caso documentado, uma professora se recusou a matar seus alunos Tutsi. Então, os assassinos quebraram seus braços e pernas e a deixaram entre as crianças mortas para que morresse lentamente. O estupro se tornou uma arma sistemática. Estima-se que entre 250 mil e 500 mil mulheres foram estupradas durante os 100 dias, muitas infectadas intencionalmente com HIV. Como um perpetrador disse a uma vítima: "Não vamos desperdiçar balas com você. Você vai morrer lentamente de AIDS." 25 anos depois, algumas dessas mulheres ainda estão morrendo dessa sentença de morte. Uma sobrevivente relatou: eles estuprariam em grupos, 5, 6 homens, um após o outro. Se você resistisse, eles cortavam você com facões. Muitas mulheres escolheram a machete em vez do estupro. Outras sobreviveram apenas para descobrir mais tarde que tinham sido infectadas com AIDS. Uma morte lenta em vez de uma rápida. Em muitos casos, mulheres foram mantidas como esposas de estupro, escravizadas em casas de assassinos, estupradas repetidamente por semanas, forçadas a cozinhar e limpar para os homens que haviam matado suas famílias. Um relatório documentou uma mulher que foi forçada a sentar em cima do corpo de seu bebê assassinado enquanto era estuprada repetidamente. E onde estava o mundo enquanto tudo isso acontecia? Bem, lembra da Copa do Mundo de 1994? Pois é, estava ocupado demais assistindo Romário marcar gols e comemorando o tetra do Brasil. A CNN ocasionalmente mostrava imagens chocantes entre os comerciais.
mas rapidamente voltava à cobertura do caso O.J. Simpson, que, coincidentemente, começou no mesmo período. Nos Estados Unidos, a cobertura midiática do caso O.J. Simpson recebeu significativamente mais minutos de transmissão do que o genocídio em Ruanda. Em um determinado dia de maio de 1994, o assassinato de Nicole Brown Simpson e Ron Goldman recebeu mais tempo de cobertura do que o genocídio ruandês havia recebido em todo o mês anterior. Literalmente, o drama de uma celebridade foi considerado mais importante que o assassinato de centenas de milhares. A comunidade internacional não só falhou em intervir, ativamente reduziu sua presença. Antes do genocídio começar, havia 2.500 peacekeepers da ONU em Ruanda. Após o assassinato dos soldados belgas, este número foi reduzido para apenas 270. Sim, você leu certo. Enquanto o genocídio mais rápido da história moderna acontecia, a ONU estava removendo tropas. O general Dallaire, com seus poucos homens restantes, fez o que pôde. Ele estabeleceu alguns pontos seguros em hotéis, escolas e hospitais, posicionando seus poucos soldados para proteger grupos de Tutsis aterrorizados. Sob seu comando, soldados da ONU frequentemente se colocavam fisicamente entre assassinos e vítimas, como o soldado senegalês Capitão Mbaye Diagne, que salvou centenas de vidas escondendo Tutsis em seu veículo e passando por postos de controle da milícia usando apenas seu sorriso e charme. Diagne foi morto por um morteiro em maio de 1994, ainda tentando salvar vidas. Dallaire escreveu sobre ele: ele era a encarnação de por que estávamos lá, a razão de nossa missão. Ele salvou mais ruandeses do que toda a força combinada. Com apenas 470 soldados, Dallaire e seus homens conseguiram proteger aproximadamente 30.000 ruandeses. Imagine o que poderiam ter feito se a ONU tivesse enviado reforços em vez de retirar tropas. O então presidente Bill Clinton, mais tarde, chamaria esta inação de o maior arrependimento da minha administração. O que ele não mencionou foi que sua administração ativamente trabalhou para evitar usar a palavra genocídio, porque reconhecer um genocídio teria obrigado os Ilseliua a intervir sob a Convenção do Genocídio da ONU. Documentos desclassificados revelam que oficiais americanos foram instruídos a dizer atos de genocídio podem ter ocorrido em vez de simplesmente genocídio. Quando questionado sobre essa distinção semântica, um porta-voz do Departamento de Estado respondeu com a agora infame frase: "Não sei se tenho uma escala para lhe dizer quantos atos de genocídio constituem um genocídio. Isso é como dizer: não sei quantas vítimas de assassinato constituem um massacre. Ou mais precisamente, não queremos chamar isto de genocídio, porque então teríamos que fazer algo a respeito e, francamente, não nos importamos o suficiente." Esta dança semântica aconteceu enquanto 8.000 pessoas eram mortas por dia. Literalmente, enquanto burocratas em Washington debatiam terminologia, crianças em Ruanda tinham seus membros cortados. E não é como se eles não soubessem. A inteligência americana tinha informações detalhadas sobre o que estava acontecendo. E não foram só os americanos. A França, que tinha laços estreitos com o regime Hutu, não apenas falhou em intervir, mas também deu refúgio seguro a vários dos arquitetos do genocídio através da Operação Turquesa. Alguns alegam que soldados franceses ajudaram perpetradores a escapar para o Congo. Documentos desclassificados mostram que o governo francês continuou a fornecer armas ao regime Hutu, mesmo depois que o genocídio havia começado. Não é exatamente o comportamento que você espera do país que nos deu liberdade, igualdade e fraternidade. Mas há algo ainda mais chocante sobre o envolvimento francês. Anos antes do genocídio, forças especiais francesas haviam treinado a Guarda Presidencial ruandesa e a Interahamwe, as mesmas forças que lideraram o genocídio.
Equipamento militar francês, incluindo helicópteros e artilharia, foi usado pelo regime Hutu durante o genocídio. E quando a França finalmente enviou tropas em junho, sob o pretexto de uma missão humanitária, elas estabeleceram uma zona segura no sudoeste que efetivamente protegeu os perpetradores do genocídio do avanço da FPR. Um oficial francês anônimo mais tarde admitiu: "Temos sangue até os cotovelos em Ruanda." Outro documento desclassificado revela que o presidente François Mitterrand teria dito em particular: "Nessas nações, genocídio não é muito importante." Imagine um líder mundial em 1994, menos de 50 anos após o Holocausto, dizendo que genocídio não é muito importante. A Bélgica, antiga potência colonial, retirou suas tropas assim que 10 de seus soldados foram mortos, exatamente como os planejadores do genocídio esperavam. O Reino Unido expressou profunda preocupação, enquanto fazia absolutamente nada. E as Nações Unidas, criadas especificamente para prevenir atrocidades como esta após o Holocausto, falhou espetacularmente em seu propósito fundamental. Kofi Annan, então chefe das operações de paz da ONU e mais tarde secretário-geral, recebeu o telegrama de Dallaire alertando sobre o genocídio iminente e decidiu não agir. Ele também ignorou repetidos apelos de Dallaire por reforços durante o genocídio. Anos depois, Annan diria: "A comunidade internacional falhou em Ruanda e isso deve nos deixar sempre com um profundo senso de remorso. Remorso não traz de volta 800 mil pessoas." O general canadense Rommel Dallaire, comandante da Força de Paz da ONU em Ruanda, implorou desesperadamente por reforços. Em um telegrama ele escreveu: "Deem-me 5.000 soldados bem equipados e posso parar os assassinatos." Suas súplicas foram ignoradas. Com seus poucos homens restantes, ele conseguiu salvar aproximadamente 30.000 vidas, frequentemente colocando-se fisicamente entre os assassinos e suas vítimas pretendidas. Após o genocídio, Dallaire sofreu de transtorno de estresse pós-traumático severo e tentou suicídio várias vezes. Como ele escreveu mais tarde: "Apertei as mãos do diabo. Eu vi o pior que o diabo pode fazer e o pior que os humanos podem fazer. Eu apertei a mão de ambos, sabendo que eu não era o diabo, mas que também não era totalmente humano." Dallaire descreveu como, durante o genocídio, recebeu ordens de evacuar europeus enquanto abandonava ruandeses. "Meus soldados viram bebês sendo jogados em latrinas para morrer lentamente enquanto evacuávamos estrangeiros. Viram famílias inteiras massacradas enquanto escoltávamos europeus para o aeroporto." Que mensagem isso envia sobre o valor de vidas africanas versus vidas brancas? E assim, por 100 dias, o massacre continuou sem interrupção significativa. Até que, finalmente, não por causa da intervenção internacional, mas pela força de refugiados tutsis que haviam fugido em genocídios anteriores, o fim chegou. A Frente Patriótica Ruandesa, FPR, um exército rebelde liderado por Paul Kagame, atual presidente de Ruanda, invadiu do vizinho Uganda e metodicamente recuperou o controle do país. Esse exército era composto principalmente por refugiados tutsis e seus filhos, pessoas que haviam fugido de Ruanda durante massacres anteriores em 1959, 1963 e 1973. Eles cresceram em campos de refugiados, treinando e se preparando para um dia retornar à sua terra natal. À medida que a FPR avançava, os perpetradores fugiam em massa. Mais de 2 milhões de Hutus cruzaram a fronteira para o Congo, incluindo muitos dos principais arquitetos e executores do genocídio. Esta é uma das maiores migrações em massa da história moderna. Imagine a população inteira de Houston fugindo a pé em questão de dias. Muitos fugiam não porque eram culpados, mas porque temiam retaliação. A propaganda Hutu havia convencido muitas pessoas comuns de que a FPR massacraria todos os Hutus se tomasse o poder.
A mesma retórica de medo usada para impulsionar o genocídio agora causava um êxodo em massa. O êxodo criou uma crise humanitária própria nos campos de refugiados do Congo, então Zaire. Ironicamente, a comunidade internacional que havia ignorado o genocídio agora corria para ajudar os refugiados, muitos dos quais eram perpetradores. Como observou um funcionário da FPR, vocês não vieram quando estávamos sendo massacrados, mas agora vêm alimentar aqueles que nos mataram. A trágica ironia não parava por aí. Entre os refugiados estavam muitos dos arquitetos do genocídio, que logo estabeleceram controle sobre os campos e começaram a rearmar-se, usando a ajuda humanitária internacional para fortalecer suas forças. Isso eventualmente levaria a 2 guerras devastadoras no Congo, causando mais de 5 milhões de mortes. O conflito mais mortal desde a Segunda Guerra Mundial. Quando a poeira baixou em Ruanda, o cenário era apocalíptico, cerca de 800. 000 pessoas, aproximadamente 10% da população ruandesa, haviam sido mortas. Para colocar isso em perspectiva, seria como se 21 milhões de brasileiros fossem mortos em pouco mais de 3 meses. Os cadáveres entupiam rios, enchiam igrejas e apodreciam em pilhas nas ruas. O cheiro da morte era tão forte que podia ser sentido a quilômetros de distância. Um jornalista descreveu: os corpos estavam em todos os lugares, em casas, em escolas, em igrejas, empilhados em estradas como sacos de lixo, boiando nos rios como troncos. O cheiro era insuportável, uma mistura de decomposição humana e desinfetante que as equipes de limpeza usavam. Nenhuma foto, nenhum vídeo pode capturar o horror do que vimos. A infraestrutura do país estava em ruínas. A economia completamente destruída. Mais de 95 mil crianças ficaram órfãs. Muitas foram encontradas escondidas sob os corpos de suas mães. Mulheres que, em seu último ato de amor, usaram seus próprios corpos para esconder seus filhos dos assassinos. Cerca de 250 mil mulheres haviam sido estupradas, muitas infectadas com HIV. Comunidades inteiras foram eliminadas, não restando ninguém para contar suas histórias. Em uma aldeia chamada Nyarubuye, de 500 residentes, apenas 4 sobreviveram. Em outra, uma garota de 12 anos foi a única sobrevivente entre mais de 300 pessoas. Essas comunidades fantasmas pontuavam a paisagem, lugares onde todos conhecidos foram mortos, deixando apenas casas vazias e campos não colhidos. E talvez o mais perturbador de tudo, os sobreviventes agora tinham que encontrar uma maneira de viver lado a lado com as pessoas que haviam massacrado suas famílias. Imagine ter que comprar pão da pessoa que decapitou seu filho, ou sentar na igreja ao lado do homem que estuprou sua filha. Esta era a realidade inconcebível que Ruanda enfrentava. Uma sobrevivente contou como, anos após o genocídio, viu o homem que matou seus 4 filhos caminhando livremente na rua. Ele sorriu para mim, ela disse, como se tivéssemos algum segredo compartilhado, como se fôssemos velhos amigos. E assim começa uma das histórias de reconstrução mais notáveis e controversas da história moderna. Com o fim do genocídio, Ruanda enfrentou um desafio aparentemente impossível. Como reconstruir um país onde vizinhos haviam massacrado vizinhos? Como processar centenas de milhares de perpetradores quando o sistema judicial foi destruído? Como curar feridas tão profundas que pareciam fatais? A abordagem de Ruanda foi única e controversa. O novo governo, dominado pela FPR de Kagame, implementou um sistema de justiça tradicional chamado Gakaka, pronuncia-se Gachacha, onde tribunais comunitários julgavam perpetradores locais. Mais de 12 mil tribunais comunitários processaram quase 2 milhões de casos. Isso é justiça em escala industrial. Estes tribunais não eram conduzidos por juízes profissionais, mas por pessoas respeitadas na comunidade.
Eles se reuniam frequentemente ao ar livre, literalmente na grama, o que gakaka significa. Toda a comunidade era encorajada a participar, tanto como testemunhas quanto como espectadores. Os procedimentos frequentemente começavam com perpetradores confessando seus crimes em detalhes horríveis, descrevendo exatamente quem mataram, como os mataram e onde os corpos poderiam ser encontrados. Para muitas famílias, estes tribunais forneceram a única informação sobre o destino de seus entes queridos. A filosofia por trás era simples. Justiça total era impossível. Não havia prisões ou tribunais suficientes, mas alguma forma de reconhecimento e responsabilização era necessária para seguir em frente. Perpetradores que confessassem completamente recebiam sentenças reduzidas, frequentemente cumpridas como serviço comunitário, literalmente reconstruindo as mesmas comunidades que haviam destruído. Imagine o assassino do seu irmão construindo uma escola na sua comunidade como punição. Parece justo? Provavelmente não. Mas como um sobrevivente colocou, qual é a alternativa? Matar todos eles? Então não sobraria ninguém. Outro sobrevivente explicou, não é sobre perdão, é sobre seguir em frente. Quando você vê o homem que matou sua família construindo uma estrada que seus filhos sobreviventes usarão para ir à escola, há uma estranha forma de justiça nisso. Para crimes mais graves, especialmente aqueles cometidos por líderes e organizadores do genocídio, um tribunal internacional foi estabelecido. O Tribunal Penal Internacional para Ruanda, TPIR, baseado na vizinha Tanzânia, julgou 93 indivíduos considerados os principais arquitetos do genocídio. Este foi o primeiro tribunal internacional a reconhecer o estupro como um ato de genocídio quando usado para destruir um grupo específico. O novo governo também tomou uma decisão radical. Aboliu oficialmente as identidades étnicas. Hoje, em Ruanda, é tecnicamente ilegal se identificar publicamente como Hutu ou Tutsi. Todos são simplesmente ruandeses. Carteiras de identidade não mencionam etnia. Escolas ensinam uma versão cuidadosamente calibrada da história que enfatiza a unidade pré-colonial e coloca a culpa pela divisão principalmente nos colonizadores europeus. É como se o país tivesse decidido coletivamente, se não podemos superar nosso passado, vamos proibi-lo por lei. Alguns chamam isso de negação institucionalizada. Outros veem como a única maneira prática de seguir em frente. Em qualquer caso, é uma experiência social sem precedentes. Para alguns sobreviventes, esta política de unidade forçada é profundamente problemática, como uma sobrevivente colocou. Eles me dizem para não me chamar de Tutsi, mas foi por ser Tutsi que minha família inteira foi assassinada. Como posso negar isso? Para promover esta narrativa de unidade nacional, o governo estabeleceu campos de reeducação chamados Ingando, onde ruandeses de todas as idades passam semanas aprendendo sobre a história oficial de Ruanda, o verdadeiro significado da identidade ruandesa e os perigos do divisionismo. Críticos comparam estes campos à doutrinação. Apoiadores os veem como necessários para criar uma nova identidade nacional. Estas abordagens controversas estão funcionando? Depende de quem você pergunta e como você mede o sucesso. Os resultados são impressionantes, pelo menos superficialmente. Ruanda hoje tem uma das economias de crescimento mais rápido da África. Kigali é incrivelmente limpa e segura. Alguns dizem que você pode deixar seu celular em um restaurante e voltar horas depois para encontrá-lo intocado. A taxa de homicídios é menor que a de muitas cidades americanas. As mulheres ocupam 61% dos assentos no parlamento, a maior proporção do mundo. O país se tornou um hub tecnológico, com internet de alta velocidade disponível mesmo em áreas rurais. O turismo floresce, principalmente centrado em seus famosos gorilas de montanha.
Cobertura de saúde universal foi implementada. A expectativa de vida, que caiu para 28 anos após o genocídio, agora está acima de 65. Paul Kagame, que efetivamente governa Ruanda desde 1994, é aclamado internacionalmente como um visionário que transformou um país devastado em uma história de sucesso africana. Bill Gates e Tony Blair estão entre seus muitos admiradores ocidentais. Ruanda é agora um destino turístico popular, conhecido por seus gorilas de montanha e paisagens deslumbrantes. Muito da ajuda internacional que falhou em chegar durante o genocídio inundou o país depois, impulsionada pela culpa coletiva do Ocidente. Ruanda se tornou habilidosa em gerenciar essa ajuda, usando-a para construir infraestrutura impressionante e programas de saúde que muitos países africanos mais ricos invejam. Parece uma história de redenção perfeita, certo? Um país que desceu ao inferno, mas ressurgiu mais forte e unido. Há apenas um pequeno problema com essa narrativa polida. A paz e estabilidade de Ruanda vêm com um preço alto. O governo de Kagame mantém um controle quase total sobre a sociedade. Dissidentes são rotineiramente silenciados. Jornalistas que fazem perguntas incômodas desaparecem ou aparecem mortos. Opositores políticos são presos sob acusações duvidosas. A mesma eficiência administrativa que permitiu o genocídio agora mantém toda a população sob vigilância constante. No ranking mundial de liberdade de imprensa da Repórteres Sem Fronteiras, Ruanda está entre os 30 países mais repressivos do mundo, abaixo de autoritários notórios como Rússia e Turquia. Críticos de Kagame no exterior têm sido assassinados em operações que muitos atribuem aos serviços de inteligência ruandeses. Eleições são realizadas, mas Kagame rotineiramente vence com mais de 90% dos votos, números que fariam até ditadores soviéticos corar de vergonha. Como um crítico colocou, Ruanda trocou o caos pela tirania. Em vez de aprender como viver com diferenças, o país optou por forçar uma unidade através do medo e controle. As tensões étnicas não foram realmente resolvidas. Foram empurradas para baixo do tapete, onde continuam a fermentar em silêncio. Pesquisadores que conseguem conduzir entrevistas anônimas com ruandeses comuns descobrem que as identificações étnicas permanecem fortes em conversas privadas, mesmo sendo proibidas em público. Muitos ruandeses ainda pensam em termos de nós e eles, mesmo que não possam expressar isso abertamente. E Kagame tem sido acusado de exportar sua violência para além das fronteiras. O vizinho Congo, onde muitos perpetradores do genocídio fugiram, sofreu 2 guerras devastadoras parcialmente instigadas por Ruanda, resultando em mais de 5 milhões de mortes, o conflito mais mortal desde a Segunda Guerra Mundial. Mas isso raramente faz manchetes, porque, bem, é a África, e quem se importa com africanos se matando, certo? Então, o que isso nos ensina? Que lições podemos tirar deste capítulo sombrio da história humana? A primeira é óbvia, mas precisa ser dita. O genocídio não acontece espontaneamente. Não é um acesso repentino de loucura coletiva. É planejado, preparado e executado metodicamente. Em Ruanda, levou anos de preparação. Propaganda desumanizando os Tutsis, distribuição de armas, compilação de listas, testes de assassinatos em pequena escala. E tudo isso aconteceu à vista de todos. O genocídio é como uma tempestade que se forma lentamente. Você pode ver as nuvens escuras se reunindo, sentir a pressão do ar mudando, ouvir os primeiros trovões distantes. Ignorá-los é uma escolha, e quando a tempestade finalmente explode, é tarde demais para procurar abrigo. Hoje, especialistas em genocídio identificaram sinais de alerta claros. Classificação: dividir a sociedade em nós e eles. Simbolização: usar símbolos para identificar grupos, como os cartões de identidade em Ruanda. Discriminação: negar direitos civis ou participação a um grupo. Desumanização:
comparar o grupo-alvo a animais, insetos ou doenças. Organização. Formar grupos especiais, como a Interahamwe. Polarização. Extremistas conduzem grupos para os extremos. Preparação. Identificar vítimas. E planejar solução final. Perseguição. Segregar o grupo-alvo. Confiscar propriedades. Extermínio. Assassinato em massa. Negação. Perpetradores escondem evidências, culpam vítimas. Quanto destes sinais você vê no mundo hoje? Em quantos países você identifica pelo menos os primeiros estágios? A segunda lição é igualmente perturbadora. Pessoas comuns, não monstros, não psicopatas, mas pessoas como você e eu, são capazes de atrocidades inimagináveis quando colocadas nas circunstâncias certas. Como um perpetrador explicou, nós éramos como robôs. Alguém pressionou um botão e saímos para matar. O psicólogo social Philip Zimbardo, conhecido pelo infame experimento da prisão de Stanford, chama isso de efeito Lúcifer, como pessoas boas se tornam capazes do mal. Suas pesquisas, junto com os clássicos experimentos de Stanley Milgram sobre obediência à autoridade, sugerem que a maioria das pessoas pode ser levada a cometer atos terríveis sob as circunstâncias certas. A psicologia por trás disso é assustadoramente simples. Desumanize um grupo. Baratas, não pessoas. Crie medo existencial. Eles vão nos matar se não os matarmos primeiro. Adicione autoridade. O governo diz que devemos fazer isso. Misture com incentivos materiais, a chance de roubar terras e bens. E, finalmente, use a pressão social. Todos os outros estão fazendo. Esse coquetel tóxico funciona em qualquer sociedade. Sim, inclusive a sua. Os mesmos mecanismos que transformaram ruandeses comuns em assassinos em massa estão presentes em todo lugar. Você provavelmente já viu alguns deles em ação. Talvez até tenha participado deles sem perceber. Aquela vez que você desumanizou seus oponentes políticos? Aquela vez que você aplaudiu políticas cruéis contra um grupo que temia? Você estava dando os primeiros passos em um caminho muito escuro. Mas eu nunca mataria ninguém. Você insiste, confortavelmente sentado em sua casa, assistindo este vídeo em seu smartphone. E talvez você esteja certo. Mas antes do genocídio, a maioria dos ruandeses que acabaram com machetes nas mãos teriam dito exatamente a mesma coisa. Como escreveu a primatologista e antropóloga Jane Goodall, o que me surpreendeu não foi que seres humanos poderiam ser tão cruéis uns com os outros. Eu havia testemunhado crueldade brutal entre chimpanzés. O que me surpreendeu foi quão rapidamente pessoas normais podiam se transformar em monstros e quão rapidamente podiam voltar a ser normais depois. A terceira lição é sobre a hipocrisia internacional. As mesmas nações que juraram nunca mais, após o Holocausto, assistiram passivamente enquanto outro genocídio se desenrolava. E não foi por falta de informação, foi por falta de vontade política. Como disse um oficial da ONU, a questão não é se poderíamos ter impedido o genocídio, mas por que não fizemos isso. Samantha Power, que mais tarde se tornaria embaixadora dos Ilelewa na ONU, resumiu perfeitamente. O verdadeiro problema não era que a comunidade mundial não sabia o que estava acontecendo em Ruanda. O problema era que não se importava o suficiente. O genocídio ruandês expôs uma verdade desconfortável. Algumas vidas importam menos que outras no cálculo geopolítico global. Depois do genocídio, a ONU patrocinou um relatório independente sobre sua própria inação. O relatório concluiu: a ONU falhou com o povo de Ruanda. Kofi Annan reconheceu. Na melhor das hipóteses, a resposta da comunidade internacional foi inadequada. Na pior, escandalosamente insuficiente. O general Dallaire foi ainda mais contundente. 6.000 tropas poderiam ter parado o genocídio. Especialistas militares independentes confirmaram esta avaliação. Uma pequena força, bem equipada e com um mandato claro, poderia ter feito a diferença entre vida e morte para centenas de milhares.
E aqui está a parte mais perturbadora. Estamos vendo os mesmos sinais hoje. Minorias sendo desumanizadas na mídia. Políticos culpando grupos específicos pelos problemas da sociedade. Divisões étnicas e religiosas sendo exploradas para ganho político. A linguagem do ódio se tornando mainstream. Tudo embalado em um mundo de mídia social que pode espalhar desinformação muito mais rápido que o rádio jamais conseguiu. Pense em como a retórica política moderna frequentemente retrata imigrantes como invasores, minorias religiosas como ameaças ou oponentes políticos como inimigos do povo. Estas não são apenas hipérboles políticas, são os primeiros passos para criar as condições psicológicas que permitem atrocidades em massa. Desde Ruanda vimos elementos de sua história se repetindo em Darfur, na Bósnia, no Iraque, em Mianmar e em muitos outros lugares. Como disse o filósofo George Santayana, aqueles que não conseguem lembrar o passado estão condenados a repeti-lo. Exceto que nós lembramos, apenas escolhemos ignorar. Quando observamos a história de Ruanda, não estamos apenas olhando para um país distante há 30 anos. Estamos olhando para um espelho que reflete nossas próprias capacidades, tanto para o mal quanto para a redenção, porque a história de Ruanda não termina com o genocídio. Continua com uma nação que, de alguma forma, encontrou um caminho para sair do abismo. Imperfeito? Sim. Problemático? Certamente. Mas ainda assim representa uma recusa em permitir que a escuridão tenha a última palavra. E talvez a lição mais importante de Ruanda seja sobre perdão e reconciliação. Não o tipo fácil e sentimental retratado em filmes, mas o tipo difícil e complicado que acontece no mundo real. Em Ruanda, perdão frequentemente não significa esquecer ou absolver, mas simplesmente escolher viver ao lado daqueles que te prejudicaram, porque a alternativa, ódio perpétuo, é insuportável. Como disse Immaculée Ilibagiza, uma sobrevivente que perdeu quase toda a sua família, perdoar não é dizer que o que aconteceu foi aceitável. Perdoar é dizer que me recuso a deixar que isso destrua meu futuro também. Hoje, memoriais do genocídio em Ruanda lembram os visitantes. Se você conhecesse sua história, você não faria isso conosco. A mensagem não é apenas para os ruandeses, mas para todos nós. No Memorial de Kigali, uma placa diz simplesmente: "Ninguém veio para nos ajudar." É uma acusação silenciosa, não apenas contra as potências mundiais que se afastaram em 1994, mas contra todos nós que continuamos a olhar para o outro lado quando atrocidades acontecem. Como o escritor e sobrevivente do Holocausto Elie Wiesel escreveu, o oposto do amor não é ódio, é indiferença. E poucos eventos na história moderna demonstram o custo da indiferença global mais claramente que o genocídio em Ruanda. Porque a resposta à pergunta como pessoas comuns puderam fazer isso é desconfortavelmente simples, da mesma maneira que você poderia, da mesma maneira que eu poderia. Sob as circunstâncias certas, com os incentivos certos, com o medo suficiente e a pressão social adequada, quase qualquer um de nós poderia se tornar um monstro. E isso, talvez, seja a lição mais importante de Ruanda. Não que seres humanos são naturalmente maus, mas que são assustadoramente maleáveis. Que as linhas entre civilização e barbaridade são muito mais tênues do que gostamos de acreditar. Que a humanidade que nos permitiu construir hospitais e sinfonias é a mesma que nos permite construir câmaras de gás e campos de extermínio. Em um discurso comovente no Memorial do Genocídio em Kigali, o presidente Bill Clinton disse: "É importante que o mundo saiba que essas pessoas não morreram apenas por quem eram, mas por quem éramos nós. Eles morreram enquanto o mundo fechou os olhos e fechou os ouvidos." Então, o que você acha? Se estivesse em Ruanda em 1994, de que lado da machete você estaria? Você seria o assassino ou a vítima?
O corajoso que escondeu seus vizinhos ou o covarde que denunciou? Não responda muito rápido. Você provavelmente está errado. Talvez a melhor resposta seja a humildade. Reconhecer que nenhum de nós é imune ao contágio do ódio. Que todos nós temos capacidade tanto para compaixão extraordinária quanto para crueldade inimaginável. E que a diferença frequentemente não está em quem somos, mas nas escolhas que fazemos e nas circunstâncias em que as fazemos. Como escreveu Alexander Solzhenitsyn, sobrevivente do Gulag soviético, a linha que divide o bem e o mal corta o coração de todo ser humano. Se este vídeo te fez pensar sobre o quão frágil nossa civilização realmente é, deixe seu like e compartilhe com aquele amigo que acha que isso nunca poderia acontecer aqui, porque a história de Ruanda nos mostra que pode acontecer em qualquer lugar, inclusive aqui, inclusive agora. E se você quer saber sobre outros momentos em que a humanidade mostrou o pior de si mesma e ocasionalmente o melhor, se inscreva no canal, porque a história não é apenas sobre datas e nomes. É um manual de sobrevivência para o futuro. Até a próxima. Lembre-se, conhecer o passado não garante um futuro melhor, mas ignorá-lo praticamente garante um pior.